Bom dia, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje? Hoje o nosso devocional está lá em Provérbios 8 e nós vamos orar antes de começar a ler e meditar naquilo que a palavra está falando. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que está no coração do Senhor. Obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Abençoe o dia de hoje, Deus. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Deus, de todo mal, que nós possamos entender da forma correta a tua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Então, Provérbios 8 está falando assim, ó, a sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, e os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adúltera ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros, e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto é melhor a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O meu conselho é sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, reis governam e as autoridades exercem justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos que me amam, e quem me busca, me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perene. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Então, é o primeiro bloco aqui, porque minha Bíblia divide por texto. E ela tem títulos, eu uso a Bíblia King James. Então, no primeiro bloco fala sobre a sabedoria, como que ela age com ensino. Ela ensina, né? Aqui está falando, recebei o meu ensino. Então, a sabedoria, o Senhor, Ele nos ensina. A palavra de Deus é um ensinamento para o ser humano, né? E quem aceita esse ensinamento e busca conhecimento, conhecer mais sobre os ensinamentos do Senhor, ele vive melhor, ele adquire sabedoria, ele adquire conhecimento, e os frutos disso é honra, prosperidade, riqueza e justiça. Isso tudo está incluído no pacote de quando a gente busca a sabedoria, quando a gente prefere buscar conhecimento e sabedoria do que ouro e prata. Porque ouro e prata são perecíveis, são coisas que o Senhor criou, Ele depositou na terra, né?
são pedras preciosas, são metais preciosos. O Senhor depositou na terra, foi Ele mesmo que criou. Mas Ele que criou está falando para nós: é melhor obter sabedoria do que correr atrás dessas coisas criadas pelo Senhor, porque são coisas que têm prazo de validade, são coisas passageiras, e a sabedoria ela é algo eterno. Quando nós estamos dispostos a buscar a sabedoria, isso não vai ser benefício só para nós, é benefício também para o outro, é benefício também para a próxima geração. Às vezes a gente se preocupa tanto em adquirir bens, né? E a gente tem mesmo que buscar assim, ter uma vida melhor, ter um conforto melhor. Mas esse não deve ser o foco principal. Por quê? Porque a gente pode deixar isso para os filhos, né? A herança dos pais é para os filhos, mas a melhor herança que a gente pode deixar é um legado de sabedoria, de boas escolhas, e isso vai passar de geração em geração. Quando a gente faz boas escolhas, essas escolhas elas vão passar. É quando os filhos vão se lembrar de mães e pais que os amavam, se entregaram ao Senhor Jesus, buscaram sabedoria. Os filhos vão lembrar disso, isso vai ficar marcado, e através disso vai vir os netos, e eles também vão saber. Quando a gente é criança, a gente não entende muitas coisas, né? Muitos contextos, mas quando a gente vai se tornando adulto, tenho certeza que hoje, quando você para pensar na sua infância, em tudo que você já viveu, você lembra de coisas que hoje você entende que na época você não entendia. Então, a criança, assim, às vezes ela não entende no momento, mas quando ela se torna adulta, ela começa a compreender, a ter compreensão das coisas. Então, e ela vai lembrar, ela vai saber. Quando é criança, ela não sabe, mas quando ela se tornar adulta, ela vai saber o que foi feito para que ela crescesse, para que ela fosse saudável, para que ela vivesse bem. Então, a criança, no momento assim, ela não entende, mas quando ela se tornar adulta, ela vai entender. E a sabedoria, ela nos ajuda isso, a criar os nossos filhos, a lidar com os relacionamentos, amém? Então, nós devemos sempre buscar sabedoria para que a gente faça boas escolhas. E escolhas que nos aproximam do Senhor, que é o mais importante. Escolhas que nos levam para perto de Deus. Não existe lugar mais seguro no mundo do que perto do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Então nós devemos buscar sabedoria para que a gente viva a gente desfrute de tudo isso que o Senhor nos promete. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Olha que forte. A sabedoria, ela é fundamento do caminho do Senhor. Se eu estou andando com o Senhor, é natural que eu busque sabedoria, é natural que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo, porque é um Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, então o natural é que a gente busque isso, porque é o fundamento. E geralmente, fundamento a gente despreza, porque não vê. Quem já trabalhou ou já fez uma construção, eu e meu esposo, nós construímos aqui essa casa que a gente mora, e a gente sabe o trabalho que dá no fundamento, quanto é trabalhoso, e ele não aparece, né? Ele fica escondido. O fundamento, ele é escondido, mas se eu coloco um fundamento torto, tudo vai ser torto. Então, o fundamento, ele precisa ser reto e profundo. Quanto mais profundo o fundamento, maior pode ser a construção. Nós aprendemos isso na entrada da nossa garagem, que foi feita a fundação e foi feita pensando em mais andares. Então ela precisou ser bem profunda e grossa. Para quê? Para que não caia. Então aquilo que é fundamento, ele não é visível. E hoje nós estamos na era da visualização, é mais difícil da gente pensar em algo que não é visível.
Às vezes a gente fica tão viciado em mostrar, em exibir, a gente pensa que se eu não postar, eu não vivi. Se eu não mostrar para as pessoas, se eu não tiver a aprovação das pessoas, eu não estou do lado certo. Só que o fundamento, ninguém vê. O tempo da gente com Deus, intimidade com o Senhor, o tempo de oração, as nossas decisões, pequenas decisões diárias, porque a adoração ao Senhor não é um louvor, mas é as pequenas decisões diárias, é as renúncias diárias que a gente faz, que só o Senhor vê. Às vezes a gente pensa, ninguém está vendo, Deus está vendo. Então, ela é fundamento. Vocês estão andando no caminho do Senhor, é fundamental buscar sabedoria. Porque ela é o fundamento do caminho. E aqui caminho está com letra maiúscula, que é o caminho do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou andando com Jesus, eu estou em busca de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, discernimento. Isso tudo está incluído no caminho. Então, a pessoa que está no caminho, seguindo Jesus, ela também está buscando sabedoria. Ela também está buscando conhecimento, porque é fundamento. E os fundamentos, eles vão ditar o tamanho do prédio, a estrutura, o quanto suporta. E fundamento também me lembra muito de raízes. Raízes profundas. Quando uma árvore tem raízes profundas, é muito difícil dela ser derrubada. Ela tem profundidade. Ela tem segurança. Às vezes a gente olha só o externo da árvore e vem um vento, ela cai. Porque não teve raízes profundas. Mas quando as raízes são profundas, ela prevalece. Vamos lá ao 23. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando ele delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem seu ordenamento, assim quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei com tudo como seu arquiteto. Que maravilha! A sabedoria já estava com o Senhor, cooperando com o Senhor, como seu arquiteto. Como é maravilhoso tudo que Deus faz. E está firme, que aqui fala os alicerces da terra. Então Deus firmou a terra. Deus firmou o sol. Esses dias eu estava, há um tempo atrás, observando o pôr do sol, como que é fixo o pôr do sol, como que o sol ele está bem fixado, ele está bem firme. A lua, a mesma coisa, está bem firme no lugar. Firmeza. A terra também bem firme no lugar, porque tem alicerce. Porque foi feito um alicerce. E foi Deus o que fez. Então, se Deus fez isso com os astros, com as coisas, o que Ele não faria por nós e para nós, que somos seres humanos, que Ele amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Então, a nossa fé, ela precisa estar em Deus, que Ele é fiel. A sabedoria nos leva a esse lugar de fé, de que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Vamos lá. Dia após dia,
Tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz, ó Senhor. Que maravilha! Estar feliz ao lado de alguém. Estar feliz ao lado do Senhor. A Bíblia fala assim, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, às vezes, nós vamos estar tristes. Nossa carne vai estar gritando, pedindo socorro. Mas se o Senhor está feliz com a nossa atitude, nós vamos ter força para permanecer no caminho. Porque isso é renúncia. Esse é o Evangelho. É renunciar ao nosso eu, à nossa carne, em troca de estar ao lado do Senhor. E é maravilhoso estar feliz ao lado do Senhor. Isso nos dá uma força. Quando nós estamos, às vezes, tristes, desanimados, mas com certeza de que nós estamos obedecendo ao Senhor, de que o Senhor está alegre com as nossas atitudes, isso nos dá força para continuar. E Ele mesmo nos fortalece. Ele mesmo nos ajuda, nos ensina através do que? Da sabedoria. E olha 31, regozijando-se com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. O Senhor se alegra com os seres humanos. Às vezes a gente tem uma visão, uma impressão que Deus está sempre irado, sempre bravo. E essa não é a verdade completa. Porque há momentos de ira do Senhor que a Bíblia relata mesmo. Mas aqui está falando conosco. Regozijando-se com o mundo, se alegrando com o mundo que Ele criou. E me alegrando com os seres humanos. Então o Senhor também se alegra com os seres humanos. Vamos continuar. Agora, pois, filhos meus, ouve atentamente, porquanto muito felizes são os que guardarem os meus decretos. Desculpa. Desculpa. Olha. Desculpa, gente. Então, olha aqui, vou ler de novo. Agora, pois, filhos meus, ouve atentamente. Porquanto muitos felizes serão os que guardarem os meus decretos. Quem guarda a lei do Senhor, os decretos do Senhor. Ouve os meus ensinos. Ouve os meus ensinos e sereis sábios. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado. Desculpa, gente. Bem-aventurado aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Então é todos os dias a busca pela sabedoria. Ela é diária, porque se eu deixar de ler, se eu deixar de ler, de escutar, eu vou perder o interesse. Então, a busca pela sabedoria, ela é diária aqui, tô falando. Dia a dia buscando, então cada dia que a gente busca, que a gente procura, que a gente lê, que a gente ora, a gente está buscando a orientação do Senhor, nós vamos encontrar. E aqui tá falando, bem-aventurado. Desculpa, gente. Tá acabando aqui. Portanto, toda pessoa que me encontra... Pera aí, gente. Com a crise de alergia aqui. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide se afastar de mim, a si mesmo se flagela, e todos que me desprezam amam a morte. Então, muito forte isso aqui. Muito forte isso aqui, né? Se eu comecei a buscar, mas aí eu começo a desprezar, não quero saber mais. Existem dores que acontecem por eu desprezar aquilo que a sabedoria nos proporciona. Entendeu? Então, a gente tem que buscar, porque toda pessoa que encontra a sabedoria encontra a vida e ganha o favor do Senhor. Mas se eu me afastar,
que decide se afastar. A pessoa si mesma, ela se prejudica, porque ela está afastando daquilo que é a vida, do caminho da vida. Amém? Então nós devemos sempre buscar. Vamos orar. Minha alergia atacou de novo. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. Nos ajude, Senhor, a discernir qual o propósito do Senhor, qual a vontade do Senhor para nós. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, continue buscando. Continue buscando diariamente a sabedoria. Que Deus te abençoe.